Reabertura de mais setores da economia trazendo um problema: o transporte coletivo. Antes do novo decreto, usuários já reclamavam da falta do distanciamento social nos ônibus e a gente comentava por aqui, entende? Como é que fica a situação afinal? A Tamires França agora, nesse momento, no terminal de integração do dia. Tamires, como é que está também a reação das pessoas, né? Nós falamos muito sobre empatia, sobre colaboração, sobre cooperação, sobre conscientização. São fatores fundamentais para que a gente possa atravessar esse período de tanta crise afinal, hein, Tamires? Olha, Sérgio, algumas pessoas por aqui reclamam da ausência de água e também sabão no terminal dia para poder fazer a lavagem das mãos. Vamos mostrar agora rapidinho para vocês a movimentação aqui no terminal dia neste momento. A gente percebe aí o fluxo intenso de pessoas. Observamos um ônibus parado, mas não temos como mostrar ainda um ônibus em movimento para saber justamente se há um registro ou não de aglomerações neste momento. Mas em algumas fiscalizações realizadas pelo Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, foram constatadas em fiscalizações aglomerações tanto nos terminais como também dentro dos ônibus. Vamos ouvir o que diz a promotora de justiça, Elza Missano, sobre este cenário. A preocupação do Ministério Público de Sergipe, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, com o sistema de transporte público de Aracaju, é muito grande no período da pandemia. Desde o início, quando houve apenas o funcionamento de algumas atividades essenciais, havia o decreto municipal estabelecendo que a redução da frota em 30% deveria ser feito fora dos horários de pico. Diante disso, diante de fiscalizações também empreendidas pelo Ministério Público, ao detectarmos que não estava existindo cumprimento daquilo que fora definido pelo decreto municipal, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, nós conseguimos a tutela antecipada. O Judiciário compreendeu que não podia haver a redução de 30% nos horários de pico, mas, lamentavelmente, logo após a concessão da liminar, houve a edição de um novo decreto, onde estabelecia agora sim a redução de 30% durante todo o período de funcionamento e onde a frota estivesse rodando. Isso logo após um período maior de flexibilização. Então, voltaram os ônibus, a superlotação, a aglomeração nos terminais, conforme fiscalizações realizadas pelo Ministério Público. Diante dessa situação, nova ação foi ajuizada, dessa vez pedindo a nulidade do decreto municipal, mas lamentavelmente nós não conseguimos eliminar, interpusemos um recurso, não foi concedida a tutela antecipatória, estamos aguardando agora a manifestação da Câmara Civil com relação ao recurso que foi apresentado pelo Ministério Público. A preocupação é exatamente porque no momento maior de flexibilização, essa frota, principalmente nos horários de pico, ela tem que estar no sentido do Ministério Público de forma integral à disposição da população para que a gente consiga diluir esses trabalhadores. Quem anda de ônibus não tem opção. Então, lamentavelmente, ainda está havendo essa aglomeração em descumprimento não somente do decreto estadual que estabelece o distanciamento para que essas pessoas sejam transportadas, mas também normas específicas do próprio Ministério da Saúde. Essas são as informações da promotora de justiça Elza Missano. Enquanto ela falava, nós observamos aqui a passagem de alguns ônibus, onde são registradas, sim, aglomerações dentro dos ônibus. E, infelizmente, os usuários que precisam do transporte público estão sujeitos ao risco de contaminação da Covid-19, especialmente nessa fase de retomada econômica. O Ministério Público continua acompanhando essa problemática. Sérgio, é com você no estúdio. Perfeito, perfeito. Vem para cá que a gente conversa, dando sequência, só para a gente amarrar exatamente o que a Elza Missano disse, disse exatamente isso. Ninguém opta, ninguém escolhe o transporte coletivo assim, não, porque eu quero passear de ônibus. Não, é uma necessidade básica da população. Então, tem que ter 100% da frota à disposição. E não me vem aqui, proprietário de empresa, nós estamos sendo prejuízo. Todos nós, aliás, tem lá, né, a exceção, né, os bilionários do país, que inclusive lucraram e lucram com a pandemia, mas nós não. Nós precisamos também desta possibilidade de uma ampliação do transporte coletivo. É disso que nós precisamos e queremos e exigimos.